a nossa cesta de Natal, os preparativos da nossa coordenadoria de ação social para a cesta especial de Natal que nós estamos preparando para as famílias carentes. Nós vamos ter, aliás, dois grandes movimentos aqui no Natal com referência a essas pessoas mais carentes. O grande encontro que o pessoal da Noites Serenas está preparando para o terceiro sábado de dezembro, quando vamos trazer aquelas pessoas com as quais eles estão trabalhando, que estão em situações de rua, e nós vamos fazer aqui um almoço de Natal para elas. E também oferecer o serviço de banho, de corte de cabelo. Vamos dar um trato aqui nesse pessoal que raramente vê expressão de amor, de misericórdia, de carinho, e é o que vamos fazer aqui. E o outro movimento nosso também para o Natal é a preparação dessas cestas de Natal, os itens que você encontra, você que está acompanhando a gente aqui pela internet, no chat aí embaixo você tem os itens, e também nas nossas redes, nos canais de comunicação aqui da nossa igreja, você também tem essa lista para você contribuir. E a Érica hoje pela manhã fez referência a um vídeo. A gente separou alguns vídeos para mostrar para vocês como as famílias que têm sido ajudadas, que têm sido amparadas, têm se sentido gratas e têm feito questão de agradecer publicamente o que a gente tem feito. E vou pedir para o pessoal, então, projetar o vídeo que era para ter sido projetado hoje pela manhã e não foi. Nós vamos assisti-lo. Olá, queridos irmãos, meu nome é Diego Lourenço, sou missionário na Cristolândia aqui no Rio de Janeiro, na unidade de Madureira, e quero agradecer a cada um de vocês que tem doado, tem ofertado mantimento para esta amada igreja, na qual tem nos permitido, enquanto Cristolândia, receber cestas básicas, aonde nos permite ir às ruas do nosso estado e assim alimentarmos aqueles que estão à margem da nossa sociedade. Obrigado, Barão da Taquara, por fazer parte dessa missão e estar nas ruas junto com a gente. Obrigado e Deus te abençoe. É isso aí. Qual é a melhor maneira de celebrar o Natal, que foi a grande doação de Deus? Porque quando a gente celebra o Natal e festeja o Natal, que a gente está celebrando e festejando, foi a grande doação que Deus fez. Doar a si mesmo. É isso que é o Natal. A vinda de Cristo é Deus se doando. E qual é a melhor maneira, não é, da gente celebrar o Natal, senão doando e nos doando? É por isso que hoje pela manhã eu falei sobre um tema que eu gostaria de voltar a ele agora à noite. Vocês vão ver essa frase aparecendo a partir de agora em alguns momentos nossos aqui. Esse convite, venha junto, tem a ver com esse tema a respeito do qual eu comecei a tratar hoje pela manhã e vou continuar tratando agora, que é a voluntariedade. Nós nos dispondo voluntariamente para servirmos a Deus e para abençoarmos outras pessoas. Eu fiz uma rápida contextualização hoje pela manhã e eu vou repetir isso aqui, porque é importante. Quando a gente pensa nisso, venha junto, e quando a gente está pensando na ideia da voluntariedade, de voluntariamente, espontaneamente, servirmos ao Senhor, servirmos na igreja, servirmos na obra de Deus, eu estou localizando isso, eu estou falando para pessoas que têm o seu emprego, têm a sua profissão, têm o seu trabalho, se dedicam a esse emprego, a essa profissão, a esse trabalho, para o seu sustento, para o sustento da sua família durante a semana. Mas, além disso, querem espontaneamente, voluntariamente, prestar um serviço a Deus, ao reino de Deus, no contexto da igreja, no contexto da evangelização, no contexto da ação social. Algo que façamos, não por obrigação, ou por medo de qualquer punição de Deus, ou esperando ter recompensas materiais,
mas algo que façamos voluntariamente, espontaneamente, simplesmente porque queremos prestar um serviço a Deus e às pessoas. Então, desde aquelas pessoas que na igreja servem, como por exemplo, esses recepcionistas que acolhem você, que recebem você aqui na entrada, esse pessoal que está aí ajudando você na sua chegada, nossos diáconos, nossa recepção, pessoal do auxílio, até a sua participação financeira, com seus dízimos, com suas ofertas. Tudo isso tem a ver e só faz sentido se estiver ligado, se estiver vinculado ao nosso sentimento de voluntariedade, a nossa participação voluntária. Então, venha junto. E hoje, muito especialmente, estamos usando o exemplo da ação social, daquilo que estamos precisando de maneira mais específica, na sua doação e na sua participação, na doação de você mesmo. Como veremos mais tarde. Mas essa expressão venha junto, ela pode ser usada e vai ser usada em diversos momentos aqui. E hoje pela manhã, eu usei a profecia de Zacarias, quando Zacarias fala, não é por força, não é por violência, mas pelo meu Espírito. Quando eu me referi à obra que o Espírito de Deus faz no nosso coração, no nosso interior, nos movendo para esse serviço voluntário, para esse envolvimento voluntário, para querermos prestar um serviço tão somente pelo prazer, pela satisfação e pelo contentamento de prestarmos. E hoje eu gostaria de usar um texto, agora à noite, um texto do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, capítulo 20. Nós vimos aquela profecia de Zacarias, naquele contexto da reconstrução do templo, quando as pessoas estavam desinteressadas, desligadas, cada uma cuidando das suas próprias coisas, dos seus próprios interesses. E Zacarias faz aquele apelo dizendo, olha, a gente tem que reconstruir Jerusalém, tem que reconstruir o templo, temos que reconstruir tudo aqui. Naquela volta do cativeiro babilônico, 70 anos depois, atrás de voluntários, atrás de pessoas que voluntariamente quisessem participar para servir a Deus. Agora nós temos uma palavra de Cristo a respeito disso, no capítulo 20, a partir do verso 25, e colocada num contexto muito específico e muito sugestivo. E é para isso que eu quero chamar a sua atenção. Mateus capítulo 20, a partir do verso 25. O que tinha acontecido aí um pouco antes é que os discípulos estavam disputando ali quem é que ia sentar à direita ou à esquerda de Jesus quando o reino fosse estabelecido. Havia uma crença generalizada de que o Messias viria estabelecer o reino político de Israel, retomar o trono de Davi, o trono físico de Davi, o trono estatal de Davi. E Israel voltaria a ser um império de domínio, como foi nos tempos de Davi e nos tempos de Salomão. O grande ideal messiânico dos judeus naquela época era que esse reino político, com trono, com palácio, com exércitos, com políticos, com governantes, que esse reino político fosse estabelecido. E Jesus teve o maior trabalho ao longo dos seus 3 anos com os discípulos, de tirar isso da cabeça dos discípulos para mostrar que reino de Deus era outra coisa completamente diferente. E foi nesse contexto que os discípulos estavam disputando quem é que vai sentar quando o reino for estabelecido, quem é que vai sentar à direita ou à esquerda. Até a mãe ali de 2 discípulos, que eram os irmãos, se meteu no meio, querendo pedir em favor dos filhos. Olha, quando for escolher, escolha meus filhos. E aí acontece o que tem no verso 25. Jesus então chamou os seus discípulos e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será
assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É disso que nós estamos falando. Há uma proposta do Evangelho que vai exatamente na contramão das ideologias de poder e de domínio. Em outras palavras, Jesus Cristo estava dizendo aos seus discípulos: esse negócio de poder e domínio é um assunto que pertence aos políticos que governam vocês. Não deixem, não permitam que essas ideias contaminem a maneira de vocês viverem a sua fé. O que deve nortear vocês no que se refere ao seu relacionamento com o reino, com a igreja, com seus irmãos e irmãs, no seu convívio da fé, no seu exercício da fé, não são as ideias de poder e de domínio, mas sim a ideia de serviço, a ideia de ser graça, a ideia de ser dom, a ideia de ser presente, a ideia de abençoar. É isso que deve conduzir vocês na postura que vocês vão assumir no serviço do reino. E é disso que nós estamos falando a respeito dessa expressão venha junto. O meu objetivo específico na mensagem dessa manhã e na mensagem dessa noite é fazer com que todas as vezes que você ler essa frase, que essa frase aparecer diante de você, e ela vai aparecer muitas vezes ao longo dos próximos domingos, venha junto, venha junto, venha junto. O meu objetivo específico é que você se lembre tanto do que nós falamos aqui hoje pela manhã. Eu sei que nós temos praticamente duas congregações diferentes, uma pela manhã, outra à noite. Então você que não estava pela manhã, eu sugiro a você que recupere o que está lá disponível no nosso canal do YouTube, recupere a mensagem dessa manhã e a ouça, e você vai saber o que eu disse lá. E o que eu estou dizendo aqui é uma consequência e um segmento do que eu disse lá de manhã. Mas que todas as vezes que a gente leia, venha junto, nós nos lembremos desses princípios. E hoje, muito especialmente, eu quero me referir a 3 coisas que Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos. Quando ele está ali, chamando de lado, chamando à parte, como quem diz, espera aí, agora para tudo. Vocês estão confundindo tudo. Não é por aí. A ideia não é essa, vocês não pegaram ainda, vocês não perceberam. Vocês não estão alcançando o que eu estou dizendo, a ideia não é essa. Para tudo, vocês estão raciocinando como raciocinam aqueles que querem poder e domínio. Não é o caso de vocês, não será assim com vocês. Não se deixem contaminar por isso. Esses assuntos de poder e domínio pertencem aos políticos, aos governantes, que querem política e governo para isso, para exercer poder e domínio. Mas não será assim entre vocês. Aqui o assunto é outro. E aí, Jesus Cristo diz, aqui o assunto é serviço, aqui o assunto é voluntariedade, aqui o assunto é graça, aqui o assunto é amor, aqui o assunto é envolvimento por amor.
E há três coisas que estão relacionadas a isso que Jesus está dizendo aqui. E a primeira é a seguinte: esse apelo venha junto, esse convite para sermos voluntários no serviço, nos conscientizarmos que a Igreja de Cristo funciona com esse sentimento e com esse espírito da voluntariedade, do engajamento, do envolvimento voluntário, espontâneo, amoroso, interessado. Que o reino de Deus caminha através desse envolvimento. A primeira coisa que se relaciona a isso e que Jesus está dizendo é que Ele, Jesus, se torna a grande, máxima, suprema, principal referência nesse assunto para a gente. E significa que, quando nos dizemos discípulos de Jesus, nós também temos que nos assumir como discípulos nesse sentido, seguindo o que Ele fez nesse aspecto. Ele é essa referência principal, suprema, maior, absoluta, porque Ele mesmo veio voluntariamente, espontaneamente, e espontaneamente, voluntariamente, veio entregar sua vida. A maior e mais poética descrição desse ato divino está em Filipenses, capítulo 2, que é um texto clássico a esse respeito. Ele abre mão dos seus direitos como Deus, dos seus direitos como Senhor do universo, dos seus direitos como Criador de tudo. Ele abre mão disso tudo, e diz o apóstolo Paulo, ele se autoesvazia, ele se autoelimina, limita, ele se autoanula. Ele vem de maneira espontânea e voluntária, humanizado, limitado, condicionado, para nos servir. E é disso que ele está falando para os seus discípulos: olha, assim como eu não vim para ser servido, mas para servir. Vejam o que Jesus está dizendo, o Senhor de tudo, o Criador de tudo, e aí o apóstolo Paulo fala isso lá em Filipenses 2. Ele abre mão disso, toma a forma de ser humano, e vai se submetendo a esse serviço que ele presta àqueles que ele quer redimir, até chegar à morte de cruz, como diz Paulo. E aqui, Jesus está dizendo aos seus discípulos, olhem para isso, ele é essa referência. Jesus foi, ele mesmo, a grande doação, o grande voluntário, o grande espontâneo, aquele que serviu por vontade própria, porque quis. Então não tem condições de pessoas que se dizem seguidoras de Jesus pensarem de outra maneira. Não tem como seguidores de Jesus pensarem de uma outra forma, senão essa, de se dedicarem, de se doarem, de espontaneamente e voluntariamente se envolverem num serviço, num ministério, numa obra, num alvo que tem a ver com o serviço ao reino, através da igreja, através dos diversos ministérios que o reino de Deus tem, através das oportunidades que temos para servir ao reino, à igreja e a Cristo. A nossa mentalidade passa a ser a mentalidade do que quer servir, porque Cristo fez isso. Ele, que é a grande referência, fez isso. Ele é a grande doação. Ele não mandou um folheto, ele veio pessoalmente. Ele não mandou um avião passar com uma faixa, ele veio pessoalmente. Ele não mandou um anjo, ele veio pessoalmente. Esse envolvimento, esse engajamento e esse espírito de serviço voluntário e espontâneo, é que Jesus espera dos seus discípulos.
Então, nenhum de nós tem o direito de se dizer seguidor de Jesus se nós não estivermos também imbuídos dessa mesma iniciativa, desse mesmo jeito de ser, querendo servir ao reino, querendo abençoar as pessoas, como Jesus Cristo veio nos abençoar e nos servir. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que está nessas palavras que Jesus Cristo disse, é que ele foi a grande expressão da graça de Deus. E o que ele estava ensinando aos seus discípulos é isso. Graça não é uma coisa só para ser experimentada, mas é algo para ser compartilhado. A graça não chega e para na gente. A graça vem, passa pela gente para chegar aos outros também. Esse é o mecanismo da graça. A graça de Deus não é algo para a gente se sentar nos cultos e ficar agradecendo. Eu te agradeço, Senhor, porque me amaste. Eu te agradeço porque me perdoaste. Eu te agradeço porque me redimiste. Eu te agradeço porque cuidas de mim. Não é esse o discurso. Não é esse o propósito, porque a graça não faz isso. A graça não vem e para. A graça é um mecanismo que vem, abençoa e usa o abençoado para continuar abençoando. O fluxo da graça é esse. Transformar pessoas que foram agraciadas por Deus em graça para outros. Transformar pessoas que receberam o dom de Deus em dom para outros. Transformar pessoas que foram abençoadas por Deus em bênção para outro. Esse é o fluxo da graça. E qualquer coisa que a gente pense em termos de graça, só no sentido de receber sem doar, de receber sem compartilhar, de passar por nós para chegar ao outro, qualquer coisa que pensemos em graça a respeito disso, não, definitivamente, não é graça de Deus, é uma falsa graça, é uma pseudo-graça, é uma graça sem vazia e sem nenhum conteúdo e sem nenhum significado. Porque a graça, ela tem um fluxo. Ela vem a nós, nos agracia, para a partir de nós, chegar aos outros. E é disso que Jesus está falando aos seus discípulos. Ele, a grande graça de Deus, manifestada aos homens, veio para servir. E aí, quando lá em João, capítulo 13, ele se levanta, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele está mostrando num ato, num gesto, exatamente essa teoria. A graça de Deus lavando os pés de vocês para que vocês lavem os pés uns dos outros. Porque a graça funciona desse jeito. Então, em primeiro lugar, quando a gente fala em venha junto, em voluntários, gente que se envolva, gente que venha e participe, isso acontece porque Cristo é a grande referência disso. Ele é o grande voluntário, ele é o grande espontâneo, ele é o grande servo. Temos nele essa referência. E só podemos nos dizer cristãos quando temos essa consciência. A segunda coisa que vemos aqui, então, é que essa graça que recebemos, ela não é só para ser experimentada. Você não veio para o Evangelho para experimentar a graça apenas. Você está aqui sentado essa noite cultuando a Deus, não é só porque experimentou a graça, mas é porque está disposto a compartilhar a graça. Não há nenhum chamado do Evangelho para que você receba a graça apenas. O chamado sempre é, vem,
segue-me, faça discípulos. Vem, experimente o amor de Deus e ame os outros. Vem, recebe o perdão de Deus e perdoa os outros. Vem, experimenta a misericórdia de Deus e seja misericordioso com os outros. Esse é o convite. Qualquer coisa que seja metade disso, é metade evangelho. Evangelho é receber a graça de Deus e ser graça de Deus. Isso é o evangelho como um todo. A terceira coisa, isso eu também, de certa forma, realcei hoje pela manhã e quero voltar a realçar isso. Jesus, então, está se referindo a Ele como a grande referência de serviço, de voluntariedade, de espontaneidade. Jesus está se referindo à graça como algo que a gente experimenta, mais transmite, mais compartilha, mais leva adiante. E em terceiro lugar, Jesus está falando de prazer. Eu quero insistir nessa ideia. Hoje pela manhã eu disse que o Espírito de Deus produz em nós não só a consciência do serviço, mas o prazer do serviço. E hoje pela manhã eu disse que o ser humano tem necessidade de prazer. Nós temos necessidade de prazer. Nós temos a necessidade de comer um prato gostoso. Há um prazer nisso. Nós temos a necessidade do prazer do lazer, de descansar, o prazer da diversão. Nós temos a necessidade do prazer do convívio, de nos sentirmos bem com as pessoas, o prazer de conviver. Nós temos a necessidade de ter o prazer de assistir um bom filme, aquele filme que emociona a gente, que contribui para a gente mudar a visão, entender coisas que não entendemos, ou uma música que faça isso, ou um livro que faça isso. Nós temos necessidade de ter esse prazer. Nós temos necessidade, no dia 27, de ver o Palmeiras ganhar do Flamengo. Ter esse tipo de prazer. O ser humano precisa de prazer. E normalmente, quando a gente fala em obra de Deus, a gente fala em obra de Deus como sacrifício. Olha a desgraça que é isso. Quando a gente fala em obra de Deus, a gente normalmente pensa em cruz para carregar, em algo que tem que aguentar para conseguir uma recompensa, em um peso, em um fardo. É assim que a gente pensa em obra de Deus. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer para ser abençoado por Deus. Eu tenho que fazer porque a lei manda. Eu tenho que fazer porque é regra da minha igreja. Normalmente, nós pensamos na obra de Deus, em fazermos a obra de Deus como um compromisso de obrigação ou como um compromisso de medo. Medo de não ser abençoado, medo de ir para o inferno, medo de morrer e estar devendo para Deus. Normalmente, quando pensamos em obra de Deus, a gente pensa nessa cruz para carregar. Mas quando o Evangelho fala em obra de Deus, quando Cristo está falando aqui em servir para os seus discípulos, Ele não está falando em peso. Até porque o peso está com Ele. Não carregamos mais peso nenhum, porque Ele carregou. Não há nenhuma possibilidade de sermos condenados por Deus, por deixarmos de fazer alguma coisa, porque nós não somos salvos por fazer alguma coisa. Estão entendendo? Não somos condenados por não fazer, porque a gente também não é salvo por fazer. A redenção e a salvação é pela graça. Jesus fez tudo. E o que o Evangelho diz é o seguinte: da sua salvação trato eu. Não se preocupe com isso. O que precisava fazer eu já fiz.
cuide de servir aos outros sem essa preocupação, não para ser salvo, mas por causa daquilo que eu já fiz para a sua salvação. E aí é que você começa a entender o que é o elemento do prazer no serviço e na obra de Deus. Quando você se livra desse fardo da obrigatoriedade, se livra desse fardo do medo, e começa a experimentar a leveza de servir por amor, a leveza de servir voluntariamente, espontaneamente, porque ama a Deus. A leveza de ser uma bênção para o outro, porque faz bem para a gente ser uma bênção para o outro. A leveza de perdoar, porque faz bem a gente perdoar, porque é muito melhor perdoar do que carregar amargura, do que carregar ódio. É o prazer. Jesus está falando de coisas que dão prazer àqueles que o seguem. E nós estamos falando disso. Existe um prazer que só é experimentado por quem de repente se sente um canal da graça de Deus para os outros. E aí eu vou voltar aqui a uma experiência minha, pessoal, que eu já compartilhei aqui há algum tempo, vou compartilhar de novo. Até porque sempre tem gente que não conhece. E para relembrar, porque eu sei que vocês também esquecem muita coisa que eu falo aí. Mas olha, eu sei que é bom a gente se sentir abençoado por Deus. Acontecem coisas na nossa vida que a gente, sabe, aquele sopro da graça, a gente assusta. Meu Deus, como é que Deus me abençoa assim? Que coisa, que surpresa é essa? Por exemplo, você sabe que em 2008, eu tive o diagnóstico de tuberculose renal. Eu nem sabia que existia isso. Mas o meu rim direito já estava carcomido pela tuberculose renal. Eu tive que extrair o rim direito. E era a primeira cirurgia que eu fazia na vida. Em 2008, eu tinha quase 50 anos e nunca tinha feito nenhuma cirurgia. Cheguei a falar para a Jussara, estou estreando com gala, né? Tirando logo um rim. E aí é claro que vem aquela certa ansiedade e aquela certa preocupação. O sujeito nunca operou na vida, vai operar logo tirando um rim. E aí, claro que eu fiquei preocupado com aquilo. E aqui, nessa igreja, numa quarta-feira, depois de um encontro que tivemos aqui, se aproximou de mim, no final, quando já estava todo mundo saindo, veio uma senhorinha baixinha, franzininha. Eu nunca tinha visto ela aqui. E depois nunca vi também. Nunca mais vi. Mas naquela noite, ela veio, e eu tinha pedido orações, porque a minha cirurgia estava se aproximando, pedi orações. Então, quando terminou, ela veio, se aproximou de mim e falou assim para mim: pastor, olha bem para mim, o que o senhor acha? Eu fiquei sem jeito, olhei constrangido, sem jeito, não sabia exatamente o que ela estava querendo. Ela falou: olha para mim, fala para mim, está faltando alguma coisa? O que a senhora acha? O que o senhor acha de mim? Eu falei: a senhora está bem, a senhora está tudo no lugar, tudo bem. Ela falou: olha, quando eu tinha 35 anos de idade, eu tirei o meu rim direito. E eu estou com 82 anos. E ele nunca me fez falta. Era isso que eu queria dizer para o senhor. Se despediu e foi embora. Naquele momento, você diz assim: isso aqui foi um anjo que Deus mandou para mim. Foi uma mensagem de Deus para mim. E aí você se sente abençoado por Deus. É gostoso. É claro que é gostoso. É muito bom se sentir abençoado. É bom isso. Mas tem o outro lado da moeda, que é o sentimento de abençoar.
E aí aqui vem a outra história. Quando eu estava pastoreando a igreja em Inhaúma, onde eu comecei o meu ministério, veio um rapaz da igreja e me disse: pastor, olha, minha irmã, ela é nova, está saindo da adolescência agora, transou com o namorado, está grávida. E está lá desesperada. E não sabe o que fazer. Falou até em abortar, escondido, não falar para ninguém. Será que o senhor pode ajudar? Eu falei, claro. Pode marcar com ela para vir aqui falar comigo. Aí ela veio, me contou toda a história e ela disse no final: meus pais não podem nem imaginar isso. Não podem nem imaginar que eu estou grávida. Aí eu disse para ela: olha, mas agora já está. E seus pais precisam saber. E você precisa conversar com eles. Abre o jogo com eles. Abre o jogo com eles. Você quer que eu vá com você? Ela falou: eu quero. Aí fui. Foi aquela reação que vocês podem imaginar, não é? Aquela reação muito natural. A mãe chorando, o pai revoltado. Mas aí a situação foi se acalmando. A situação foi se acalmando. E aí conversamos, oramos juntos. E ela teve o seu bebê. Aí saí de Inhaúma, fui para Teresópolis, cumpri meu ministério em Teresópolis. Vim aqui para Barão da Taquara. E estava aqui já há algum tempo. Depois de um culto despedindo a congregação lá na porta, aí vem uma jovem senhora, com uma menina bonita do lado. Aí passa por mim e fala: o senhor se lembra de mim? Olha, essa é a pergunta mais cruel que pode fazer para mim. Principalmente quando eu fico muito tempo sem ver. Eu não lembro mesmo. Eu só lembro no convívio. Passa um tempo, se eu não convivia, eu não lembro. Às vezes eu encontro gente que sentou na galeria. Eu só lembro que eu estava sentado lá na galeria. Lá. Uma vez eu estava com Jussara num shopping. Ela entrou numa loja e eu fiquei esperando lá de fora. Aí eu só ouvi aquela voz atrás de mim: deixa eu dar um abraço nesse pastor querido. Aí quando eu olhei para trás, pessoa sorridente, eu olhava, não lembrava de nada. Aí ela percebeu que eu não estava reconhecendo. Ela falou assim: eu vou dar uma pista para o senhor, porque o senhor não está me reconhecendo. Fulana da igreja de Inhaúma. E nada. Não vinha nada. Eu olhava e nada. Ela falou: eu vou dar uma outra pista para o senhor. O senhor foi meu padrinho de casamento. Eu falei: meu Deus do céu, que é isso aqui? E nada, não lembra? E você sabe quando você vê a decepção no rosto da pessoa? Eu falei: olha, você me desculpe, mas não estou lembrando. Eu podia até fingir que eu estava lembrando, mas eu falei: isso vai me levar aonde, esse fingimento, né? Depois vai perceber que eu estava fingindo também. Aí eu sei que ela ficou muito sem graça, conversamos um pouco, ela falou: olha, dá um beijo na Jussara. E eu não sabia nem para quem mandar um abraço também, ficou por isso. E aí, cheguei para a Jussara e falei: meu Deus do céu, me diga quem é fulana, que eu fui padrinho dela de casamento. Ela falou: não, você não lembra? A fulana. O que aconteceu foi o seguinte: ela foi membro da igreja lá de Inhaúma só um tempo, mas naquele tempo ela casou. E faltou um casal de padrinhos dela. E na última hora a gente entrou junto. Eu falei: menos mal. Está explicado. Né? Mas é assim. Então a pessoa passou na porta. Ela veio com a menina do lado e falou para mim assim: lembra de mim? Eu disse: me ajuda. Isso foi outra técnica que eu me ajuda. Ela falou: olha, eu estava saindo da adolescência lá na igreja de Inhaúma e fiquei grávida. E o senhor foi comigo na minha casa para falar com meus pais. Eu vim aqui hoje porque eu queria apresentar a minha filha,
que acabou de entrar na faculdade de medicina e é a grande alegria da minha vida. Aí é o seguinte, eu digo para vocês, lá, naquele momento, quando aquela senhorinha falou comigo e eu me senti abençoado por Deus, foi um prazer. Claro que é um prazer. Mas no momento em que você sente que você foi usado por Deus para abençoar a vida de uma pessoa, é um prazer muito maior que não tem como descrever em palavras. Nem se compara. Nem se compara a experiência de ser abençoado com a experiência de ser uma bênção. É um sentimento completamente diferente, mais profundo. E é disso que Jesus está falando. Assim como eu não vim para ser servido, mas para servir, ele diz aos seus discípulos. E é disso que a gente está falando quando a gente fala em venha junto, desse prazer. Porque Jesus é a grande referência. Porque graça não é para ser experimentada apenas, é para ser compartilhada. E porque é um prazer. Obra de Deus é para ser prazer. Prazer produzido dentro da gente pela alegria de ser uma bênção para outros. E é disso que a gente está falando quando a gente fala em venha junto. E assim como eu fiz hoje pela manhã, eu vou encerrar da mesma maneira, dizendo, olha, isso tudo na teoria é muito bonito, mas eu não quero que fique só na teoria. Isso aqui não é para ser uma mensagem bonita, que depois do culto você passa por mim e diz, que mensagem boa, pastor, hoje, que mensagem maravilhosa. Não é para isso. É para que a gente transforme a teoria em prática. Então, para a coisa não ficar suspensa, todas as vezes que aparecer essa expressão, venha junto aqui, a gente vai estar se referindo a alguma área da nossa igreja, a alguma área do reino de Deus, onde precisamos de voluntários, onde precisamos de gente que queira sentir o prazer de servir e de ser bênção para outros. E como a gente começou hoje pela manhã, se referindo à ação social, vamos nos referir a várias outras coisas. Mas hoje, como a gente está chegando aí no Natal, com essa celebração que a gente quer fazer, com a cesta para as famílias carentes, com a recepção aqui das pessoas de situação de rua, e comemorar o Natal com o sentido mesmo que é o Natal, de ser uma doação de Deus para os outros, a gente vai encerrar hoje dizendo a você exatamente como a gente pode vir junto e se transformar numa bênção de Deus para o outro. Então eu vou pedir que a Érica faça a conclusão dessa mensagem falando do grande desafio aqui que nós temos para a retomada dos nossos cursos de ação social. Uma das coisas que a gente quer é que a nossa igreja seja uma bênção para a nossa comunidade. A igreja está na Praça Seca, nós temos de ser uma bênção para a comunidade da Praça Seca, para as pessoas carentes, necessitadas da Praça Seca. E a nossa ação social está se voltando para isso, muito especialmente na área educacional. A gente já estava fazendo isso aqui antes da pandemia, a pandemia interrompeu e nós queremos voltar àqueles cursos que nós estávamos dando aqui. Vamos começar com alfabetização, com curso de inglês, com pré-vestibular e pré-ENEM. A igreja só é importante para o mundo quando o mundo é importante para a igreja. E a igreja precisa servir a comunidade em que ela está. Esse é o nosso grande propósito como igreja. E a gente vai continuar exatamente no ponto em que estávamos, quando a pandemia interrompeu a gente e criou esse intervalo, esse ato. É para lá que vamos retomar.